Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso culto nessa noite. Vamos nos colocar em pé. E nesse primeiro momento nós vamos louvar ao Senhor. E essa primeira música fala sobre esse momento de entrar na presença do Senhor.
depois de louvarmos ao Senhor, é o nosso momento de falar com Ele, nossa oração silenciosa. Aí no seu lugar, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E nesse momento, que você possa entrar na presença do Senhor em oração, você e Ele, sozinho, silenciosamente, aí no seu lugar, fale com o Senhor, abra o seu coração, permita que Ele abençoe você, que Ele fale com você hoje à noite. Senhor, aqui estou, me entrego, agradeço. Aquilo que Deus tocar no seu coração, fale com Ele agora, nesse minuto de início de culto. Grande é a tua misericórdia em nosso favor, que mais uma vez se renovou nessa manhã. Santo, santo, santo é o Senhor. E aqui estamos, ó Deus, como pecadores, miseráveis pecadores, gratos na tua presença, alcançados pela tua graça, para mais uma vez cultuarmos o Senhor e demonstrarmos a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, fala conosco nesse culto, abençoa-nos, que a mensagem contida nos cânticos, todas as partes desse culto, o tempo da tua pregação, da pregação da tua palavra, e todo o tempo, Deus, desse culto, o Senhor seja glorificado, e as nossas vidas estejam na tua presença para serem transformadas. Ó Deus, abençoe essa igreja, cada um aqui. Não estamos aqui em vão, há um propósito do Senhor para estarmos aqui. Rogamos do Senhor a tua bênção sobre o teu povo aqui reunido. Pedimos para aqueles que não puderam estar onde estiverem, que o Senhor possa abençoá-los. Nesse culto dessa noite, que o Senhor possa usar o teu servo que vai pregar essa noite, daqui a pouco, para falar aos nossos corações. Abençoa, Deus, e agradecemos por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Aí, então, um pouquinho, vamos esticar um pouquinho as pernas, né? A gente tem colocado um desafio em nossa igreja de memorizar um versículo por semana. Umzinho, apenas um, né? Não são 10, não são 20, nem 3, apenas um, né? E esse, talvez, um dos versículos mais conhecidos, falando sobre salvação, e ele diz algo que todo mundo deveria saber. E aí, essa é a mensagem principal do Evangelho. Vamos falar juntos o versículo e em seguida a referência, vamos lá? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Esse foi o versículo que a gente decorou essa semana toda que passou. E o desafio dessa semana seguinte é a continuação, que é apenas 2 linhas, né? A gente vai falar agora juntos, já memorizando para até domingo que vem. Vamos lá? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. A sugestão é que você decore os 2 juntos, né? E aí fica um pacote só, e é um versículo, 2 versículos maravilhosos falando sobre a salvação na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Amém. Ainda mais um pouquinho de pé para a gente cansar as pernas e depois sentar com vontade, né? Vamos continuar louvando ao Senhor. E esse próximo música fala sobre fomos alcançados com amor, né? Essa é a grande questão que envolve o Senhor Jesus conosco. Um grande amor, um amor eterno por nós. E é esse amor que Ele derramou por você e por mim e que nos faz hoje estarmos na presença dEle. Com o amor eterno, né? Essas são palavras que são lá em Isaías, que o Senhor Deus colocou para a nação de Israel, mas também se aplica a todos nós. Vamos cantar. Sombra eu serei, seja no
Quando a gente olha as palavras que estão aqui, né? Dizendo, mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo. São palavras do Senhor Jesus, né? E assim como eu te fiz vencedor. Ele ainda diz, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se no deserto andares, tua sombra eu serei. Palavras bonitas, né? Mostrando o cuidado do Senhor por nós, né? E aí, seja no calor do dia ou na noite, enfim, está, não temas filho meu, minha mão te guardará. Essa expressão, vamos cantar só o início com os instrumentos e a capela, pode ser? Não? Me ajuda aí. Vamos cantar só um pedacinho aí, a capela. Só vamos dar o início com os instrumentos, e aí a gente vai cantar a capela. Vamos fazer uma melodia bonita com vozes só? Vamos ver se a gente faz algo mais bonito aqui, né? É o refrão. Coloca eles numa fria da hora, né? Amor eterno, eu te amei, meu poder eterno, eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome. Tu és meu. Muito bem, que fria, né? Podem se assentar. De vez em quando eu estou dirigindo, eles devem ficar com medo. Lá vem o pastor Antônio, né? Colocar a gente em uma gelada, né? Mas esse pessoal é tão bom que eles conseguem entrar no jogo, né? E fazer, transformar o culto ainda mais bonito. Obrigado, gente. Eu, né? Ao nosso querido diretor e aos demais componentes, né? Muito bem, que bom que você está aqui nessa noite. Uma noite um pouquinho fria lá fora, mas aqui dentro espero que ela aqueça, principalmente o nosso coração, né? E Deus possa falar conosco. E aliás, nós estamos aqui não só para que o nosso coração seja aquecido, mas para glorificar e exaltar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Essa próxima música, né, fala sobre isso, né, sobre exaltar. Estamos aqui com esse objetivo. Vamos exaltar o nome do nosso Senhor. Pessoal uns com os outros. Vamos cantar aquilo que é o mandamento do Senhor a respeito do amor. Conceitos
Senhor. E o amor vem aí dizendo, né, que esse dom do amor, se você olhar essas palavras, envolve o compartilhar e estar pronto a ajudar. A gente está sempre buscando quem nos ama. E poucas vezes a gente está disposto a dedicar o nosso amor. E dedicar o nosso amor é fazer pelas pessoas, é compartilhar o que temos, é ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Que a gente não espere só ser amado, a gente esteja pronto a amar, que aí o mundo vai ficar muito melhor assim, né? Quando a gente fica cheio de pessoas querendo ser amadas, a coisa não funciona, porque o projeto de Deus é que a gente se dê um pouco mais para demonstrar o amor que vem do Senhor. Sejamos, de fato, uma igreja em pessoas, servos do Senhor, dispostos a amar, a fazer pelos outros, a compartilhar. Amém? Bom, falando em amor, uma das formas de demonstrar amor é quando a gente fala sobre missões na nossa igreja, né? E hoje nós temos esse momento missionário, né? E hoje quem está encarregado disso é o nosso querido Fernando, né? Que coisa, né? Lá vem o Fernando. É bom a gente ver gente nova no culto aqui. Ele veio aqui algumas vezes, né, Fernando? Ficou nervoso, não sei porquê. Ficou nervoso quando você veio aqui. Mas não precisa ficar, não. Você já é de casa, pai. Quanto tempo já está aqui já? Eu também esqueci. Uns 3 anos, fica mais nervoso ainda, né? Uns 3 anos, né? E tá nervoso até hoje, só porque passou dessa risca para cá, fica nervoso, né? Mas vamos lá. Ele vai falar hoje sobre um missionário querido, conhecido de todos, não é isso? Isso. Então vamos lá. Fernando, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje o pastor missionário é o Carlos Alberto Moraes. Ali está a foto dele, da sua esposa e a filha Letícia, esposa Agnes, né? O pastor, ele está lá em Batatais, ele trabalha como coordenador das missões AME. Ele está residindo lá na cidade de Batatais, né, onde é a base de operações. Fala uma cidade não, que no interior de São Paulo, né? Onde é a sede, da onde ele trabalha, né? Para a missão daqui do Brasil e do exterior também. Ele está atuando na montagem de projetos e implantação de igrejas. Ele acompanha todos os missionários, né, da missão também. E ele também apoia a igreja enviadora dele, que é a igreja de Orlândia, no interior de São Paulo. São os pastores missionários, né, da AME. E ele fez pedido de oração, que ele está com bastante projeto em andamento, né? Mas ele pede em especial para o projeto do Rio Grande do Norte, que ele está com uma parceria da AME com a Missão Bandeirantes também. Ele está com esse projeto, né? É lá na cidade de Mossoró, eles estão pretendendo atingir mais as pessoas da área sertaneja, né? Lá tem muito sertanejo, ele falou, muito pessoal que está no mundo, né? Eles querem atingir mais essas pessoas, principalmente. Ele pediu oração da igreja para esse projeto ande mais. Né? Ele falou que não mandou mais detalhes porque ainda está em fase de elaboração. Isso, elaborando aí o projeto. Isso. Eu posso orar? Muito bem, vamos lá. Fica aí comigo, né? Meu Fernando, nem foi tão difícil assim, não doeu nada, né? É isso aí, né? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua obra preciosa. E nessa noite nós colocamos a tua presença, a vida do pastor Carlos Moraes. Tem sido um servo teu, útil na tua obra, para que novos projetos missionários sejam iniciados. E louvamos ao Senhor pelo ministério dele, pela família. O Senhor esteja com ele, na saúde dele, os projetos que ele está envolvido. Agora ele mencionou vários projetos novos, como o caso do Nordeste. Seja com ele e aos demais da missão, dando sabedoria e também levantando servos para aquele projeto. Bem como também a tua bênção sobre cada projeto, cada missionário envolvido nessa missão. E que o Senhor use a vida do pastor Carlos, dê a ele sabedoria, disposição para que a obra do Senhor continue. Também, ó Deus, dê a ele saúde, o sustento necessário, ele possa estar com a sua família, Deus sempre pronto a servir ao Senhor. Louvado seja o Senhor pelo pastor Carlos, o seu ministério, a sua obra. Colocamos a vida dele nas tuas mãos nesse dia e que durante essa semana ele possa ser o alvo de nossas orações e colocados na tua presença.
Obrigado a Deus pela vida do Fernando, que se dispõe a vencer um pouco o desafio pessoal, estar aqui e participar desse momento da obra do Senhor. Obrigado a Deus por tudo e louvamos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Bem, Fernando, olha lá, isso aí, né? A próxima vai ficar mais fácil, né? Vai ficando mais fácil cada vez que vem. Não que depois fica fácil, né? Eu que venho no púlpito já faz uns anos, ainda dou umas tremidas boas, né? Como eu sempre digo, eu sou uma pessoa muito tímida. Não parece, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida e estou aqui até hoje, né? Há 30 anos sendo pastor, não nessa igreja, mas foi vencendo a timidez, né? Que Deus vai me ajudando a estar aqui. Muito bem, agora vamos colocar de pé e nós vamos agora nesse momento o nosso tempo de cantar e também trazer os nossos dízimos e ofertas. É um ato voluntário, é um ato espontâneo de adoração ao Senhor. Como sempre fala, esse gasofilácio transparente, essa urna transparente, a gente estimula as crianças, né, a virem trazer as ofertas, as provisões, e esse outro aqui maior, de madeira, para os demais que querem assim trazer suas dízimos e ofertas. É uma maneira de adoração e por isso fazemos parte do culto, mas sinta-se à vontade para fazer ou não participar, aquele que assim desejar. Enquanto estivermos fazendo a coleta de ofertas, nós estaremos cantando essa música, falando sobre o nosso Senhor, é o nosso Rei.
E lá, um dos primeiros eventos que vai acontecer vai ser um momento de adoração. Imagine só, todos os salvos de todas as épocas, de todos os tempos ali em Cristo, reunidos, celebrando um só culto e louvando ao Senhor, dizendo que o Senhor Jesus é digno de toda a honra e toda a glória, né? Que maravilhoso culto será aquele. Aqui já é bonito, né? Já é legal, já é gostoso, já nos traz emoções. Imagina quando todas as vozes e os anjos estiverem cantando juntos, louvando ao Senhor. Até lá, enquanto estivermos aqui, vamos continuar louvando ao Senhor, como vocês fizeram hoje, cantaram muito bem, né? O grupo aqui também, né? Fez um bom trabalho hoje, para vocês também cantaram muito bem. Muito bem, agora, pode se sentar todos, e aí eu vou chamar daqui a pouquinho as crianças, né? Mas eu já quero chamar aqui nessa noite o pastor Jomar. Ele vai estar pregando para nós, e ele vai trazer aqui o seu convidado, o pastor Pablo. Pode vir aqui. Eu vou pedir para que daqui a pouco o pastor Pablo ore. Pode vir, já pode vir para ficar, pastor Jomar. E ele vai. Alguém entende espanhol muito bem? Não? Espanhol? O pastor Jomar estava no Chile, aqui está o pastor Pablo, que é pastor lá no Chile, né? E eu vou pedir para que ele ore daqui a pouquinho, né? Ele vai orar do jeito que ele fala, do jeito que ele ora lá, só ora devagar, né? Slow, né? Ele fala devagar, Despacito. Que pergunta minha, eu vou ter o pior, né? Mas vá despacito. Então, ele vai orar bem devagarzinho, eu falo em português que é melhor essa história, bem devagarzinho para a gente tentar entender, tá bom? Mas seja bem-vindo ou bem-vindo aqui, pastor Jomar também. E agora eu quero chamar as crianças podem vir abaixo de 12 anos, e as professoras também. E aí nós vamos orar pelas crianças. E aí, o pastor pediu aquele ore pelas crianças, o culto infantil que eles vão ter agora, dízimos e ofertas que foram recolhidos, e pelo pregador dessa noite. Três coisas, né? As crianças, o culto, dízimos e ofertas e o pregador dessa noite. Pastor. Oramos delante del Señor. Pai, como decía la canción, te amamos. Te amamos porque usted nos ha amado primero, porque tu amor nos ha rodeado y habita en medio de nosotros. Por eso te amamos, Señor. Te amamos porque podemos mirar a nuestros hijos, a nuestros hijos, y saber que están seguros en ti. Gracias, amado Padre, por eso. Oramos, Señor, por los niños, Señor, que pueden ver nuestros ojos, Señor, que van a clase. Sabemos que es usted quien edifica sus vidas, y eso trae alegría a nuestro corazón, Señor. Sabemos que están benditos, Señor, por cuanto usted los guarda de día y de noche, y nunca duerme, Señor. Gracias por eso, Señor. Oramos por las profesoras, Señor, para que usted les dé sabiduría e entendimiento cada día, para tratarlas, para animarlas, para mostrar tu amor hacia ellos, Señor. Hoy oramos, Señor, también por los diezmos, Señor, por el dinero que entra a esta casa de oración, a la iglesia. Es usted el dueño de todo, el Dios del cielo, de la tierra, del oro, Señor. Estos diezmos, por causa que usted es el dueño, el amo, son benditos, Señor, y son para tu obra, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por los corazones, las familias, Señor, que han dispuesto su corazón a ser parte de la obra, Señor, al estar presente a través del diezmo, Señor. Son benditos, Señor, por causa de eso, Señor. A los que están en el proceso, Señor, usted, Padre, les anima, les fortalece, Señor, para cumplir con este mandato suyo, Papito. Hoy oramos, Señor, por nuestro pastor Jomar, Señor, por la palabra, Señor. Usted es el que habla nuestras vidas, Señor. Úsale grandemente, Señor. En el nombre de tu Hijo amado oramos, Padre, que es Jesucristo. Amén y amén. Amém. As crianças podem sair.
O pastor Jomar disse que o pastor Pablo, é isso, né, pastor? Ele é um dos pastores de uma igreja lá no Chile e veio fazer companhia com ele. Embora eu sei que a maioria conseguiu entender quase tudo que ele falou, né, ainda bem, mas é gostoso ver que uma pessoa, um irmão em Cristo, lá no Chile, falando uma língua diferente, claro, um pouco da nossa, mas está lá servindo ao Senhor com o coração na obra e vem aqui e participa conosco desse culto. A gente já se sente parte de uma grande obra, maior do que essa que nós fazemos parte aqui, né? Então, seja muito bem-vindo aqui, pastor. Que Deus te abençoe lá na sua igreja, lá no Chile, tá bom? Deus abençoe. Se o pastor quiser ficar à vontade para apresentá-lo ainda, falar alguma coisa sobre ele, e o pastor Borteceu, viu? Aqui está o pastor, vai colocar lá. Boa noite, irmãos. Boa noite. Para nós é um motivo de alegria e satisfação nessa noite estar aqui com os irmãos e agradecer a Deus desde já, né? Eu sei que os irmãos têm orado por nós, pelo ministério ali na cidade de Rancagua. Agradecemos a Deus pelo cuidado que Ele tem manifestado conosco nesses 7 anos que estamos ali. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jomar, sou de Manaus, Amazonas. Obrigado. Enviado pela Igreja Batista em Dom Pedro em 2011. É muito interessante a maneira que Deus trabalha em nossas vidas. Tenho pessoas de referência aqui, o pastor Tomé, que tem sido uma grande bênção para nós. Eu recordo quando Tomé passou na nossa igreja, tinha 12 anos. Eu era um menino, né? O pastor está velho aí. Não vou falar a minha idade. E eu recordo que nesse tempo ele estava começando, né, o trabalho na obra missionária, né? Pastor Antônio talvez não recorda, mas quando ele foi em Manaus, lembra? Não lembra. Não lembro o ano, né, pastor? 2000 alguma coisa. E eu lembro muito bem de muitas coisas, né? A mensagem que ele pregou, usou até uma flor naquela noite. Eu era jovem, no meio da juventude ali. E eu lembro também do pastor Paulo Castelão lá, nesse período, eles foram resolver um problema lá. E naquela noite, quando o pastor Paulo pregou também ali, já ouvíamos algumas mensagens do pastor Antônio e outros pastores que estiveram naquele congresso de jovens. Naquela noite eu entreguei minha vida para servir ao Senhor. Amém. E minha esposa estava ao meu lado, não era minha esposa, nem namorada, mas ela estava ali. E é maravilhoso, irmãos, ver como Deus trabalha, né? Como Deus usa a sua palavra, usa homens de Deus para ser referência, para falar o nosso coração. Eu sei que Deus não somente trabalhou na minha vida com muitos jovens naquela época. Então, é gratificante estar aqui nessa noite por muitos motivos, né? E também para compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos há 7 anos na obra ali na cidade de Rancagua. Somos pioneiros ali no Chile, né? Saímos em 2011 com a nossa família para aquele lugar. Totalmente nosso sustento ainda não está completo, mas confiamos que Deus ia nos sustentar durante aquele período ali na cidade de Rancagua. E sempre dizíamos, como eu compartilhei ontem, sexta-feira na Igreja de Esperança, que a nossa ida para lá seria uma porta aberta para outros missionários, né? Hoje tem o pastor Valtair, que está na cidade de Machari. Temos um jovem pastor que está indo para trabalhar comigo. Agora, dia 31, ele está chegando. E temos daqui a 2 anos outro pastor que quer começar um outro trabalho numa cidade chamada São Francisco. E nós louvamos a Deus, né? Chegamos em 2011, o índice do cristianismo era de 11%, hoje é 16%. E agradecemos a Deus porque Deus tem cuidado de nós. E é interessante, né? Porque 7 anos atrás chegamos ali. O Chile foi até campeão da Copa América. Nós temos ganhado, tivemos que ensinar eles a jogar futebol. Mas, graças a Deus, pelo tempo que nós estamos ali, ora por nós, irmãos,
continue intercedendo. Vou deixar alguns cartões para que você possa interceder pela nossa vida, a família e o ministério ali na cidade de Rancagua. O irmão vai passar um vídeo aí do nosso trabalho, o que Deus tem feito nesses 7 anos. Tentei atualizar algumas fotos agora antes de vir, mas ficou muito em cima. Mas os irmãos vão ter uma ideia um pouco do trabalho ali em Rancagua. Amém. Orem pela minha família, minha esposa Regiane, meu filho Davi, alguns que conheceram, já está quase do meu tamanho. Orem pela vida dele. Não quero atrapalhar não, vamos falar. Posso pedir ao pastor Mark, vem aqui, pastor, por favor. Amém. Antes do pastor pregar, o pastor vai orar por ele. Já que ele passou essas imagens bonitas, né, pastor? Já deixou com o coração na mão nossa. E termina o que ia falar do seu filho, depois o pastor vai orar. E ore por Davi, né, pela minha filha Esther, que Deus também conduza a vida deles, né? Eles têm sido um apoio também para a gente no ministério. Pastor. Querido Pai, nós te louvamos e agradecemos por pastor Gilmar. Obrigado, Pai, por esse obra maravilhoso que ele está fazendo para o Chile, Senhor. Obrigado, Pai, pela viagem que ele podia estar conosco hoje à noite, que o Senhor pode abençoar a família, abençoe o Davi e a Esther também, Senhor. As crianças que estão no campo missionário, Senhor, está aprendendo e crescendo lá, Senhor. Que, Senhor, nós agradecemos pelas fotos, mas também pelo trabalho que ele está fazendo maravilhoso lá, Senhor. Amém. Abençoe a tua palavra hoje à noite, abençoe o pastor Gilmar, onde ele está pregando, Senhor. Que nós podemos aprender e aplicar nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia para o livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 4. Vamos todos fazer a leitura da palavra de Deus nessa noite. Todos encontraram? Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale,
e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, nessa noite, porque a tua palavra é viva e eficaz. Fale os nossos corações, Senhor. Nos dê entendimento, compreensão, a sabedoria e a aplicação, ó Deus, necessária. Use o teu Santo Espírito, ó Deus. Fale conosco. Que o Senhor cresça, que eu diminua. Que o teu nome seja glorificado nesta noite. Pedimos as tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria, irmãos, nessa noite usar como tema a visão de Deus à sua igreja. A visão que Deus tem dado à sua igreja continua sendo a mesma. O chamado, a visão, a responsabilidade, o cumprimento do ID de Cristo continua batendo no coração da igreja de Cristo. Muitos missionários têm tido a visão de deixar seu país, sua vida, sua família, para em obediência cumprir o Evangelho de Cristo, levando pão e vida àqueles necessitados. Outros, como pastores e líderes locais, pregam a palavra de Deus que restaura, que salva o homem perdido, trazendo luz e liberdade à vida dessas pessoas. Outros têm servido a Deus em algum ministério local, em hospitais, em orfanatos, seja uma visão local ou mundial. A visão e a responsabilidade que Deus tem dado à igreja sigue sendo a mesma. E cada cristão deveria sentir e estar disposto a obedecer à visão que Deus tem colocado no seu coração. Se você que está aqui nessa noite é um cristão e não está fazendo nada para Deus, você não tem a visão correta do que Deus quer para a tua vida. A visão de Ezequiel 37 não é literal, é uma visão simbólica. Essa mensagem mostra a história e a visão de Ezequiel num vale de ossos secos, como um simbolismo ou uma parábola do trabalho tão importante que devemos exercer como igreja e que muitos na terra estão fazendo, onde há morte e necessidade. Ezequiel representa aqui o profeta de Deus. Ezequiel aqui representa a igreja de Cristo, levado por meio do Espírito de Deus a um vale que representa este mundo caído, cheio de ossos, com tantas necessidades, sem vida. E é interessante que Deus faz Ezequiel andar nesse vale, para que ele pudesse experimentar e sentir profundamente, como profeta, a condição de Israel. Deus havia chamado, irmãos, a nação de Israel. Deus havia entregado a sua lei. Deus havia entregado os seus mandamentos, seus estatutos, com o propósito que Israel fosse um povo santo, um povo separado, um povo que seria exemplo para outras nações. E o que vemos é que Israel perdeu essa visão. Israel caiu do propósito e abandonou o Senhor. Chegou um momento na vida de Israel que eles perderam totalmente a visão que Deus tinha para eles. E isso é um perigo, que nós como igreja podemos também cair. Israel estava vivendo, irmãos, esse tempo, um tempo de apostasia, um tempo de abandono de Deus, um tempo de decadência espiritual. Estavam fechando seus ouvidos para os profetas de Deus, com os corações endurecidos pelo pecado,
E Deus necessitou tratar severamente com essa nação. Talvez para Israel já não havia esperança. Chegou um momento que esta situação se tornou irreversível, impossível. Somente um milagre de Deus. Então Deus levanta o profeta Ezequiel para ele visualizar esse cenário, para mostrar a ele e trazer lições preciosas às nossas vidas. E uma delas que aprendemos, irmãos, nessa noite é que, mesmo que o povo de Deus tenha perdido a visão e se encontre em um vale cheio de ossos, Deus é poderoso para nos levantar, para nos restaurar, para nos avivar e trazer vida, e vida em abundância. Amém. É isso que ensina. A visão do vale dos ossos secos é o retrato, muitas vezes, da igreja. Muitas vezes a igreja está entrando em um processo, seja lento ou rápido, de apostasia, de decadência espiritual, de abandono de Deus, de sequidão, de morte espiritual. E se olhamos o cenário hoje, temos visto igrejas sem fervor, sem entusiasmo, sem visão, sem conversão, igrejas que não pregam mais o verdadeiro evangelho, igrejas que não têm mais compromisso com o Senhor. E falando individualmente a cada cristão, é o retrato de muitos cristãos hoje, que têm retrocedido na sua vida com Deus, que têm realmente desviado o seu coração, que têm abandonado a verdade, que têm perdido a visão de Deus e de si mesmo. Talvez seja o caso de você nessa noite. Quantas igrejas e cristãos têm perdido a visão do Senhor? Estamos vivendo um cristianismo apático, frio, sem vigor, sem vida, sem entusiasmo, sem compromisso. Necessitamos crer como o profeta Ezequiel. Quando Deus perguntou a ele: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E a resposta foi: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel, irmãos, estava dizendo a Deus: Deus, se tu queres, tu pode trazer alento, vida, restauração ao teu povo. Necessitamos em nossas vidas, irmãos, sempre ter a intervenção de Deus. Por isso eu creio que Deus quer fazer algo nessa noite em nossas vidas. Ele quer nos levar, eu e você, nós como igrejas, a ter uma visão correta de quem Ele é e revelar a condição em que nós nos encontramos para fazermos e cumprirmos a sua vontade. E eu quero nessa noite mostrar algumas lições que Deus deseja nos ensinar mediante essa visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A primeira lição que quero nessa noite compartilhar com os irmãos é que Deus necessita levar-nos a ver nossa condição mediante o seu Espírito. O estado espiritual que a nação de Israel se encontrava, a condição espiritual que eles atravessavam e a vida espiritual que eles estavam vivendo, eles não conseguiam ver. Não podiam ver. E o que vemos aqui, irmãos, é que, em primeiro lugar, é que Deus levou o profeta para mostrar a ele qual era a condição do seu povo.
O Espírito de Deus quer revelar nosso estado espiritual. O Espírito de Deus que habita em nós, certas ocasiões, quer revelar o que está em nosso coração. Muitas vezes Ele quer mostrar quem somos. Ele quer nos convencer e trazer a sujeira que muitas vezes está guardada em nós. Muitas vezes Ele deseja caminhar conosco até nosso interior, até a profundidade de nossa alma e ser, e revelar e mostrar o estado em que nós nos encontramos. Essa é a intenção de Deus com Ezequiel. Necessito perguntar se você nesta noite está atento à voz do Espírito. Ele está te conduzindo, Ele está te revelando. Talvez Ele vai revelar algo ao teu coração nessa noite. Talvez Ele vai te mostrar algo. Talvez Ele vai te levar para ver tua própria condição nessa noite. Permita o Espírito guiar a teu verdadeiro estado espiritual. Sabe, irmãos, até nós que somos missionários necessitamos que o Espírito de Deus muitas vezes nos guie. Estamos tão acostumados no ministério em pregar a palavra, em ajudar pessoas, em anunciar o Evangelho, que muitas vezes isso se torna uma rotina na nossa vida e nos olvidamos que Deus quer falar conosco, que Deus quer nos ensinar, que Deus quer revelar. E escute isso nessa noite. A condição do povo reflete exatamente o seu estado espiritual. A condição de Israel refletia a vida dele, a vida da nação. Era triste a condição de Israel. Havia um vale de destruição e morte. Muitos talvez haviam caído nessa guerra, nessa luta. Estavam passando não somente esse período, como estavam atravessando um tempo de sequidão espiritual nas suas vidas. Quantas vezes podemos enfrentar isso? Quantos crentes têm perdido o gozo no Senhor? Quantos crentes não têm mais a alegria da salvação? Quantos crentes já realmente não leem a Bíblia, não oram, não buscam a Deus, estão secos como esses ossos? Deus queria revelar ao povo de Israel, queria revelar a Ezequiel o estado em que ele se encontrava. Muitos de nós, irmãos, precisamos permitir que o Espírito nos guie, que o Espírito nos leve, que o Espírito revele, que o Espírito abra os nossos olhos do entendimento para ver como estamos. A visão de Deus continua a mesma, mas temos perdido essa visão porque não estamos deixando o Espírito trabalhar em nossos corações. Vemos também a vida espiritual que eles estavam vivendo. E o que vemos é que, quando Ezequiel descreve o estado desses ossos, disse que eles eram sequíssimos e numerosos. Estavam secos. Já havia perdido o líquido sinovial. Não havia mais vida. Não havia carne. Haviam ossos. Quanto tempo fazia que eles estavam nesse estado?
vidas calcificadas, perderam gozo, a presença de Deus, a alegria da salvação. Quantos crentes, irmãos, hoje vivem sem esse vigor, sem essa alegria? Necessitamos, irmãos, entender a primeira coisa, permitir que o Espírito de Deus trabalhe em nós, que Ele revele, que Ele nos guie, que Ele faça a obra em nossas vidas, para o louvor da sua glória. Segunda coisa, nessa noite, versículo 3, olha o que disse a palavra de Deus. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. A segunda coisa, irmãos, que aprendemos nesta noite é que Deus revela a dependência que devemos ter dele. Deus faz essa pergunta a Ezequiel, e Deus nos ensina 3 coisas aqui. A primeira, a incapacidade que temos por quem somos. Não somos nada. A expressão que Deus utiliza aqui com Ezequiel é filho do homem, e aparece mais de 90 vezes nesse livro. Significa filho de Adão, filho humano ou terrestre. E isso é um retrato exatamente de quem somos. Homens pecadores, homens comuns, com a natureza humana pecadora e incapaz de fazer qualquer coisa. Quando pensamos quem somos, não existe nada que possamos fazer ou realizar em nossas vidas sem a dependência dele. Se fosse por mim mesmo, eu não iria para o Chile, porque eu sei quem sou. Se ele não fosse comigo, não iria. Se a graça dele não tivesse na minha vida, eu não iria. Porque não somos nada. Se Deus coloca algo no teu coração, é porque Ele tem um propósito nisso. E Deus queria fazer com que Ezequiel entendesse quem ele era e quem ele é. Quando pensamos quem somos, irmãos, não somos nada. É a pura graça de Deus refletida em nós e a nossa dependência dele que nos faz realizar e cumprir a vontade e o propósito eterno de Deus. Como igreja, como cristão, como pastor, como missionário, é Deus quem faz, é Ele que opera em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Necessitamos entender que somos incapazes. E era isso que Deus queria ensinar a Ezequiel. Só podemos realizar a obra de Deus quando entendemos quem somos e quem Ele é. Esse é o primeiro passo para o poder de Deus se manifestar em nossas vidas. Quando nossa dependência descansa nele, não em nossos métodos, não em nossos planos, não em nossa sabedoria, não em nosso conhecimento, veremos a glória e o poder de Deus sendo derramada na vida da igreja, quando a igreja caminha, vive, anda com o Senhor. Dependa dele. Somos incapazes de qualquer coisa sem a presença do Senhor. Recorda Moisés quando estava com Israel? Deus estava tão triste com a nação
que disse: Moisés, eu não vou com eles. Eu vou mandar o anjo diante de vocês, o anjo vai destruir os inimigos. Moisés orou, ficou triste e disse: Senhor, se tu não for conosco, não nos tire deste lugar. Não sairemos daqui. Por quê? Um anjo poderia fazer o trabalho, mas não era isso que importava a Moisés. O que importava a Moisés era a presença de Deus com eles. Amém. O que nós necessitamos, irmãos, é a presença de Deus. Somos incapazes. Segunda coisa, vão existir situações irreversíveis que nós vamos enfrentar em nossa vida como igreja e em nosso ministério. Quando Deus pergunta a Ezequiel: porventura esses ossos podem viver? É uma situação difícil e irreversível. Quando olhamos ao nosso redor hoje e nos damos conta que estamos em um mundo, irmãos, com muitas necessidades. Eu gostaria de alcançar muitas cidades no Chile que não tem igreja, nem católica. É impossível. Não existem trabalhadores. Vivemos em um mundo cheio de morte e destruição e parece que o nosso trabalho é impossível de realizar. Existem casos que são impossíveis de restaurar e a necessidade aumenta a cada dia. Enfrentamos situações irreversíveis aos olhos humanos, como no caso de Ezequiel. E existem momentos na nossa vida e ministério onde choramos, desanimamos, sentimos que não somos capazes, impotentes. Existem momentos que até pensamos em desistir, renunciar, se aposentar, porque há inúmeras situações irreversíveis que não sabemos dirigir ou controlar. E por que isso passa? Porque nossa confiança está em nós, não em Deus, não no seu poder, não na sua dependência completa dele. Ezequiel sabia que essa situação era impossível, mas ele diz: Senhor, tu sabes. E sabe, irmãos, eu tenho tratado pessoas na minha igreja com tantos problemas. Às vezes eu digo: Senhor, esse aí não tem mais jeito não. Senhor, esse não quer mudar. A gente ora, a gente dá conselho, a gente mostra. A pessoa está numa situação morta, não há vida. E às vezes essas situações levam, muitas vezes, a desistirmos delas. Mas Deus nos ensina uma grande lição nessa noite. Que apesar que tenha casos irreversíveis aos olhos humanos, pessoas que chegam a situações irreversíveis na vida, por causa do pecado, por causa de Satanás, Deus pode trazer vida, Deus pode restaurar, Deus pode avivar. Ele é o Deus das situações irreversíveis. Por isso, não desista. Continue pregando o Evangelho. Continue anunciando a Cristo. Terceira lição nos mostra as limitações que temos diante de quem Ele é.
Somos limitados, irmãos, porque não conhecemos profundamente ao Deus que servimos. Muitos de nós tocamos somente a superfície do seu conhecimento, mas não nos submergimos no profundo do seu coração para experimentar e viver o seu poder e a sua grandeza em nossas vidas. Muitos de nós nos sentimos limitados, sentimos que a nossa fé é fraca, sentimos que as coisas são impossíveis de realizar, que não alcançaremos o mundo, que a necessidade é muito grande e que somos pouco. Muitas vezes queremos entregar a responsabilidade nas mãos de Deus do que buscar a profundidade do seu conhecimento, da sua vontade, do seu poder em nossas vidas e da visão e missão que Ele nos tem confiado. É fácil dizer a Deus, não posso. É fácil dizer a Deus, essa pessoa não tem jeito. Poucos experimentam o poder de Deus nas suas vidas, porque não perseveram em seguir o Senhor. Poucos. Terceira e última lição nessa noite, versículo 4, ele diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aparentemente, irmãos, esse quadro de Ezequiel e a ordem que Deus dá a ele parece uma piada. Imagina você num vale cheio de ossos. Deus ordena a Ezequiel dizendo: profetiza sobre esses ossos. Ezequiel, como profeta de Deus, irmãos, experimentou muito do poder de Deus na vida dele. Ezequiel experimentou coisas que talvez outros não experimentaram, mas nesse momento, talvez Ezequiel estava cansado de pregar, estava cansado de falar ao povo, estava cansado de repreender a nação de Israel. E sabe, o povo havia desanimado ele como profeta. Talvez já não exercia o trabalho que ele deveria realizar. E isso passa conosco, com cada um de nós. Pastores, missionários, nos cansamos de pregar, nos desanimamos quando não tem mudança na vida das pessoas. Desanimamos quando você ensina alguém, ele cresce, chega um momento na vida se desvia do mundo. Mas Deus vai ensinar algo a Ezequiel e a nós nessa noite. Que a nossa confiança não deve estar no que fazemos. Que a nossa confiança não deve estar nas coisas que cremos que estamos fazendo bem. Que a nossa confiança não deve estar nas pessoas. Que a nossa confiança deve estar em obedecer a Ele, em fazer a vontade dEle, em cumprir o seu propósito e em obedecer a sua palavra. E olha o que ele diz: profetiza sobre esses ossos. Em primeiro lugar, irmãos, existe poder na palavra de Deus. A ordem de Deus é: profetiza, prega, anuncia a minha palavra. O que esse vale necessitava, esse vale cheio de ossos, era a palavra de Deus.
O que Israel necessitava era a palavra de Deus. O que o mundo necessita é a palavra de Deus. O que a igreja necessita é unicamente a palavra de Deus. E aplicá-la corretamente na tua vida, na minha vida, em nossa vida como igreja. Não necessitamos, irmãos, novos métodos. Não necessitamos de uma ajuda. Não necessitamos que as pessoas creiam em algo da Bíblia. Não necessitamos de uma nova metodologia. Não necessitamos de novas diretrizes em nossa vida e na vida da igreja. O que necessitamos é pregar a palavra de Deus, aplicá-la corretamente na vida das pessoas. Teremos hoje muita palavra de homem, pouca palavra de Deus. A palavra de Deus nunca voltará vazia, diz a palavra, mas nossas palavras voam e o vento leva, porque não existe poder nela. E recorde o que disse a Bíblia em Romanos 1,16: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ezequiel experimentou o poder de Deus ao contemplar e ver que os ossos responderam a esse chamado. Irmãos, isso são grandes lições para nós. Se aqueles ossos secos responderam a palavra, muito mais aqueles que estão vivos, eles vão responder a palavra de Deus, quando decidimos pregar a palavra de Deus com autoridade. Deus é poderoso, sua palavra é poderosa, a igreja, irmãos, é poderosa. Nós temos o poder de Deus, mas não estamos aplicando da forma correta. Segunda coisa nessa noite, o poder da ação de Deus em nossas vidas, vemos nesse ponto 3. A Bíblia nos mostra que não somente Deus diz a Ezequiel que profetize sobre esses ossos, mas ele diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É interessante observar que quando a palavra é anunciada, acontece algo sobrenatural naquele lugar, quando eles ouviram a palavra de Deus. As pessoas necessitam ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, Romanos 10:17. Necessitamos fazer com que o mundo ouça a mensagem de Cristo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele a quem não podem ouvir? Como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas precisam ouvir as boas novas de salvação. As pessoas precisam escutar a palavra. As pessoas necessitam escutar a voz de Deus. E uma vez que as pessoas escutem a voz de Deus, quando a palavra de Deus seja anunciada, vai acontecer, irmãos, o que aconteceu nesse vale. Quando Ezequiel estava profetizando, pregando, começaram a vir os ossos e pá, começaram a se unir e começaram a formar um exército. A carne veio sobre eles. Eles começaram a realmente ficarem em pés a ouvir a palavra de Deus. É isso que sucede nesse mundo. Quando as pessoas ouçam a palavra de Deus, sucederá a ação do Espírito na vida dessas pessoas. E Deus vai começar a ordenar.
a trabalhar, a dar forma por meio da vida da igreja local. Isso é exatamente o que acontece na vida espiritual quando a palavra de Deus é anunciada. E a última coisa, irmãos, que estou terminando, é o poder exclusivo da obra do Espírito Santo. Esta é uma obra exclusiva que somente o Espírito de Deus pode fazer na vida de um homem. Deus diz a Ezequiel, dizendo, ordena que o Espírito Santo venha sobre os 4 cantos, sobre esses mortos, e eles viverão. E aqui algumas lições importantes. Necessitamos ter uma sensibilidade profunda com o Espírito de Deus. Seja sensível à voz do Senhor. Se o Espírito de Deus te chama, obedeça a Ele. Dizemos que muitos creem que Ele é uma força. Nós cremos que Ele é Deus. Ele habita em nós. Ele que nos dirige. Ele que mostra a sua vontade. Necessitamos clamar ao Espírito para que manifeste o seu poder. E a pergunta que faço nessa noite: qual foi a última vez que clamaste ao Espírito? O apóstolo Paulo diz que devemos orar ao Espírito. Qual foi a última vez que intercedeu ao Espírito por salvação de uma pessoa? Qual foi a última vez que pediste mais poder do Espírito? Se tu não podes recordar, talvez é porque não tem clamado a Ele. E necessitamos ser obedientes ao Espírito. Não resista à voz de Deus. Deus tem nos dado uma visão, irmãos. E essa visão deve realmente alcançar o mundo. Ezequiel é o símbolo do profeta, da igreja, do crente, que tem uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade é anunciar, pregar a esse mundo caído, para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. Todos nós temos essa responsabilidade. Todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós temos a visão que Deus tem colocado em nós, seja como crente individualmente, seja como igreja local. Temos uma responsabilidade, uma missão a cumprir. Por isso, dependa mais de Deus, dependa da direção do Espírito na sua vida. Creia no poder da palavra de Deus e nós veremos grandes coisas que Ele fará em nós. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, graças te damos, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, tu conheces cada vida e cada coração nessa noite, ó Deus. Trabalhe, ó Deus, em cada coração, em cada vida, Senhor. Desperta, ó Deus, aqueles, Pai, que estão nessa condição como Israel está. Levanta-os. Ponha neles, Pai, que eles possam escutar a Tua voz, a Tua palavra, e que eles possam ser despertados. Que o Santo Espírito trabalhe na vida de cada pessoa nessa noite. E se existe alguém que tem sentido esse chamado, Deus, que ele possa obedecer a Ti. Enquanto os irmãos permanecem em oração, como já o pastor, que possa estar terminando assim. Ainda diante do Senhor em oração, nós clamamos ao Senhor que o Senhor possa desafiar os nossos corações a uma entrega real, a uma confiança plena na Tua palavra, no Teu poder, e que Teu Santo Espírito, Deus, possa dirigir nossos corações segundo a Tua vontade. Agora, Deus, na presença do Senhor, colocamos as nossas vidas na Tua presença, para que o desafio lançado, Deus, seja respondido conforme a Tua vontade.
E a você que está aqui, se Deus falou o seu coração ainda de olhos fechados, em oração, se Deus falou o seu coração nessa noite, você gostaria de pedir a Deus, pastor, ore por mim, colocar a sua vida diante do Senhor, para que de fato o desafio que Ele tem colocado para você seja verdadeiro. Senhor, abençoe minha vida, me guie, desafie, usa-me para ser usado pelo Senhor como o Senhor deseja. Se Deus tem falado no seu coração pela mensagem, você gostaria que nós orássemos por você? Levante a sua mão aí onde você está. Levante a sua mão. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Amém. Vou baixar. Mais alguém? Senhor, nas tuas mãos colocamos ao Senhor essas vidas que levantaram as mãos, cada um com um desafio diante do Senhor, e pedimos que o Senhor continue a tua obra nessas vidas. Nada é impossível nas tuas mãos. O teu Santo Espírito é capaz de reavivar vidas muitas vezes destruídas, vidas que estão ao nosso redor, que muitas vezes estão insensíveis ao Senhor. Mas o Senhor tem o poder de usar-nos como instrumentos teus para que o Senhor seja conhecido e reconhecido nessas vidas. Ó Deus, dê coragem, dê capacidade, e que o Senhor possa, Deus, trazer esse desafio a cada um aqui que levantou sua mão seguindo a tua vontade. Colocamos essas vidas nas tuas mãos e pedimos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, obrigado ao pastor Jomar. Vamos cantar o último cântico sobre essa edificação que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Essa última música é o nosso desafio final nessa noite. Lugar
Nós estamos vivendo esse mês, né? O tema é o mês das crianças. Tivemos alguns eventos esses dias com as crianças e continua durante esse mês. E o tema desse mês é a semente da verdade, onde tem sido alvo para ensinar as crianças sobre a semente da verdade. Então, participe na escola dominical, os eventos, traga crianças, para que durante esse mês elas tenham uma grande atenção em nossa igreja, tá bom? O encerramento é no dia 4 de novembro, o primeiro domingo de novembro, mas ainda encerramento desse mês das crianças. Os avisos gerais, durante a semana, os avisos que nós temos regulares, todo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos a nossa escola dominical, onde crianças, jovens, adultos, todos têm as classes, onde a palavra do Senhor é ensinada, e todos são bem-vindos todo domingo, às 9h30 da manhã. Na classe de jovens e adultos, por exemplo, eu sou professor, estou ensinando sobre Apocalipse, falando sobre o arrebatamento agora em Apocalipse 4. Então, não deixe de vir, vamos a participar. Os demais, as outras classes, têm os seus materiais, as suas aulas, mas fica o desafio para você estar presente toda a escola dominical, todo domingo pela manhã, das 9h30 às 10h30 a gente encerra, tem o encerramento e logo vai embora. Quer dizer, 1h e pouquinho, só pela manhã, participe. E à noite, todo domingo à noite, às 19h, como hoje, nosso culto de adoração ao Senhor, começando às 19h, sejam todos bem-vindos. Toda quarta-feira, os pastores se reúnem aqui às 20h, das 20 às 21h30, no tempo da reunião pastoral, mas também oportunidade para atender aqueles que precisam de ajuda ou alguma orientação. Essa semana, excepcionalmente, nós teremos uma dupla finalidade. Os pastores estarão aqui, mas também o Conselho Kadosh, né, que através da irmã Silma, está convidando todos para que venham participar de uma reunião de oração nessa quarta-feira, às 20h. Então, todos são bem-vindos, a igreja toda venha às 20h na quarta-feira para esse momento de oração, tá bom? Quarta-feira, então, reunião de oração. No dia 4 de novembro, né, daqui a alguns dias, pela manhã, virá aí o pastor Mark, né, lá dos Estados Unidos. Diga aí, pastor, fala aí dele aí, vai lá, pastor. Oi? Fala um pouquinho dele aí, pastor. Então, ele é nosso pastor da igreja que nos enviou, o pastor Jimmy, e ele vai estar conosco, né, a partir de manhã. Realmente a esposa também, Susan. Vai ser a primeira vez para eles aqui em São Paulo. Já foi Belém de Pará algumas vezes, mas ele realmente tem um coração para missões. Já fez mais de 15 anos na nossa igreja. A nossa igreja tem 60 anos mais ou menos, mas vai ser uma bênção para nós. Bem. Então, naquele domingo pela manhã, dia 4, a escola dominical, a programação vai ser tudo diferente, né? O pastor vai estar aqui, com os demais, a sua vai estar, você pensa isso, né? E aí o pastor Mark vai estar traduzindo, ele vai pregar. Então você vê que é uma igreja que tem, de vez em quando tem, né, alguém que fala espanhol. Você vê que o pastor João Mark é brasileiro e já fala um monte de palavra aqui que não é português, vocês perceberam, né? A gente que não entende muita coisa fala assim, esse homem está pisando muito no Chile, né? O coração e a língua dele já está por lá mesmo, né? Mas é um bom sinal, está entregue, né? Ele já está misturando as duas línguas. E também no dia 4, se você não sabe falar inglês, não tem problema, tem o pastor Mark que vai estar traduzindo e vai ser um culto aí de duas línguas, né? Pregando inglês, se você tem já a compreensão do inglês, vai ser fácil entender duas mensagens, né? Eu espero que não sejam diferentes as mensagens, né? Que o pregador pregue e o tradutor a mesma mensagem. Brincadeira, pastor. Mas é bom que estejamos aqui no dia 4 pela manhã, um tempo especial, e o pastor Dini, será uma honra tê-lo aqui pela manhã, naquele domingo, dia 4, tá certo? O que mais nós temos pela frente? Então é isso, né? Os demais compromissos pela igreja, sejam orando. Hoje de manhã nós tivemos um bom tempo aqui na igreja, decisões importantes com relação ao pastor Silval, que nós apresentamos como um projeto missionário de nossa igreja. Vamos estar orando por ele e todas as demais programações da nossa igreja. Muito bem, agora nós vamos à oração final. Vou chamar o pastor Tomé para que venha e termine com a oração. E logo depois que ele orar e dar a bênção, os pastores vão estar à porta para os cumprimentos. E a irmã Dana quer tirar uma foto de tudo quanto é pastor aqui dentro, né? Aliás, vamos tirar a foto agora? Vamos lá, pastor. Vamos lá, pastores. A irmã Dana, antes da oração, né? Depois o pessoal bagunça tudo aqui, né? Pastor, vem cá. Vamos orar. Logo em seguida nós oramos. Só para tirar uma foto, a irmã Dana quer tirar uma foto. E é uma alegria para a nossa igreja quando a gente começa a ter um monte de pastores, né? Isso é um bom sinal na igreja, quando tem vários pastores passando por aqui, né? Chega mais para cá. Isso, olha que maravilha. 2, 4, 6 pastores aqui, né? E aí essa igreja começa. Tem mais pastor que gente, como se diz por aí.
A Mandela vai tirar uma foto com os pastores. Muito bem. Bem, então agora o pastor também vai orar. Vamos colocar em pé. Logo depois da oração, o pessoal que vai tocar aqui uma música final, tal, ele sempre toca. E aí, enquanto os pastores estão se dirigindo ali para o corredor, eu vou pedir a você que está nesse lugar, antes de sair, um abraço, cumprimente as pessoas que estão conosco aí no celular em volta, principalmente os que nos visitam. Nosso desejo é que todo mundo que vem em nossa igreja se sinta bem recebido. Então, a vocês que estão conosco, Deus abençoe. Logo após, então, cumprimente as pessoas e que Deus abençoe vocês. Pastor, comece. Oremos. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra pregada, pela grandeza da mesma, e eu tenho certeza ela tocou em nossos corações, fazendo-nos refletir sobre o teu querer, a tua perfeita vontade e aquilo que o Senhor tem para nós. Teu propósito, teu desejo para a nossa atuação aqui na terra. E que a cada dia o Senhor venha nos ajudar a entender, refletir na grandeza da tua vontade. Eu te louvo, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os pastores estão na porta. Reina em mim com teu poder.